She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Bianca Castrup, eu tenho 21 anos, sou estudante de medicina e eu queria estar compartilhando um pouquinho da minha rotina com vocês e como eu tô me esforçando para tentar manter a normalidade diante desse cenário da quarentena, né? Primeiro, eu gosto sempre de estar arrumando o meu quarto porque isso dá uma sensação como se a gente já estivesse começando o dia com uma tarefa cumprida, sabe? Depois eu faço minha rotina de skincare, que eu já mostrei ali, e eu tô fazendo essa maquiagenzinha porque eu vou filmar o vídeo e também para me sentir no meu dia a dia, como se eu estivesse indo para a faculdade. Depois, eu gosto de fazer o meu planejamento diário, que eu coloco o dia e HGL. Esse método do HGL eu vi no canal do Eli Abidal, eu vou estar deixando na descrição. E a gente coloca o Highlight, o Let It Go e o G, que é de Grateful. O Highlight é a coisa mais importante que eu tenho que fazer no dia, o Let It Go é o que eu tenho que deixar pra lá, esquecer, que tá me fazendo ficar presa e não evoluir. E Grateful, algo que eu sou grata no meu dia a dia. E ali embaixo eu coloco todas as minhas atividades. Depois eu tinha feito meu teste de clínica médica, então eu decidi fazer um pouquinho de atividade física para me manter ativa e também porque é uma das melhores formas para desestressar, sabe? É algo que eu consigo me reconectar comigo mesma e eu consigo dar 100% de mim porque eu fico 100% focada naquilo que eu tô fazendo. Depois eu faço de fazer toda essa sequência, eu paro, bebo água, fico ali com meus cachorros, descanso 3 minutos e faço mais 3 vezes essas sequências. E isso é muito bom porque depois de fazer exercício físico, acaba que a gente libera endorfina, né? Então a gente fica mais relaxado e mais feliz, né? Depois eu almocei, fiz um chazinho, vim pro meu cantinho de estudos, peguei meu iPad e abri o aplicativo GoodNotes. Nesse aplicativo eu organizo por pastas de acordo com o meu período. E eu também tenho uma pasta só para livros, abri o meu caderno de farmacologia e estava pronta para começar a assistir a aula. Mas na verdade essa aula não era uma aula normal, era uma aula de revisão. Então eu abri as minhas anotações anteriores e eu só fui anotando em cima com alguns detalhes que a professora tinha falado que eram de importância. Depois eu abri o aplicativo Forest, que eu gosto bastante, vou deixar aqui no link da descrição, e eu ativo o modo foco total. Nesse modo, você não pode mexer no telefone, senão a sua plantinha morre. Então, eu abri uma aula do Jaleco sobre a matéria que eu tinha no dia seguinte de clínica cirúrgica e eu estava vendo a aula de apendicite aguda. Fiz algumas anotações em cima da aula e depois decidi estudar por conta própria. E eu sempre uso como fundo sonoro esse aplicativo chamado Ambient Mixer. E eles têm vários sons muito legais, eu gosto desse do Harry Potter, vou deixar na descrição. Depois, eu peguei as minhas anotações que eu fiz na aula da faculdade mesmo, dei uma lida para relembrar tudo que o professor tinha falado, os pontos que ele tinha dado destaque. E peguei o resumo de uma colega minha, obrigada, Laura, e fiz umas anotações em cima, vendo o que batia com o que o professor tinha destacado e também coisas que a aula do Jaleco tinha dado importância. Aí no computador eu abri o aplicativo chamado Notion, ele é muito legal, abri a minha pasta de clínica cirúrgica e criei a aula de apendicite aguda. Na aula de apendicite aguda eu tô mudando pra uma capa que tem a ver com cirurgia, só pra deixar mais bonitinho e dar uma estimulada também. Eu sou uma pessoa muito visual e eu gosto de fazer meus resumos a partir da técnica chamada Active Recall. Tem um vídeo muito específico do Eli Abidal, que tem quase 30 minutos, que ele explica bastante sobre os benefícios desse método em relação aos outros tipos de estudo, como mapas mentais e até mesmo o resumo que a gente faz normalmente. E eu tô gostando bastante desse método porque parece que eu consigo absorver muito mais, sabe? No final da minha sessão de estudos, eu não sinto como se eu precisasse daquele papel de resumo para relembrar tudo. Isso porque eu leio todo o conteúdo e depois de ler, eu vou olhando para o conteúdo para dar uma relembrada e eu crio perguntas a partir do conteúdo que foi estudado e vou criando respostas. Então, isso faz o seu cérebro trabalhar mais. Depois eu terminei mostrando aqui pra vocês como que ficou. Isso porque eu já tinha aberto as setinhas, dá pra deixá-las fechadas e você clica e elas abrem. Aí eu marquei que eu tinha terminado a apendicite e, gente, é uma sensação deliciosa você marcar que você concluiu algo. Depois eu tinha terminado a minha sessão de estudos, eu fiquei 2 horas estudando. Decidi fazer uma pausa para um lanche, um café com chantilly, que, caraca, eu descobri que chantilly com café fica muito bom. E chantilly dá um super gás, né? Chantilly não, café.
Aí eu voltei para estudar, como eu já tinha estudado meu tema de apendicite. Agora faltava só obstrução intestinal para aula de clínica cirúrgica. Então, eu fui fazendo da mesma forma, vi as minhas anotações que eu tinha feito na própria aula, também vi o resumo da minha amiga e fui criando perguntas e respostas em cima disso. E, de verdade, eu acho que vale muito a pena, se você não está tendo tanto sucesso quanto você gostaria com o seu atual método de estudos, dar uma chance para o Active Recall. Tem vários artigos científicos, inclusive nesse vídeo do Ali Abdaal, ele mostra os benefícios. Depois, eu decidi fazer uma pausa, depois que eu já tinha feito 1 hora de estudos, para meditar. Por que meditar? Meditar parece que eu encontro comigo mesma, sabe? E é uma coisa que não suga a minha energia, mas sim que me recarrega. Posso até fazer um vídeo mais a fundo falando sobre os benefícios da meditação para o meu estudo. A minha experiência pessoal, óbvio. Depois eu mudei de ambiente, fui pro meu quarto, terminei de fazer o resumo e aqui tá ele concluído, super bonitinho para vocês. Eu sou uma pessoa muito visual, então adoro coisas com cores e imagens, me ajudam muito a gravar. Depois, faltava só eu revisar as matérias que eu teria teste de clínica médica no dia seguinte. Então, como eu já tinha feito um resumo nesse estilo do Active Recall, eu só abri o meu resumo, fui vendo as perguntas, tentava responder oralmente, depois eu abria e conferia para ver se o gabarito estava certo. E as questões que eu tinha mais dificuldade, eu procurava no livro, ou então eu procurava na internet mesmo, como não estava com tanto tempo assim. Mas, basicamente, todas as respostas eu tinha deixado no meu resumo e, de verdade, me ajuda muito a gravar todas as matérias. Depois eu peguei o meu resumo que eu tinha feito de dor torácica, que ia cair na prova do dia seguinte também, e dei uma relida. Como eu já tinha revisado essa matéria no dia anterior pelo Active Recall, eu acabei só relendo o resumo que eu tinha feito. Esse resumo eu faço no método Cornell e eu pensei até em gravar um vídeo sobre esse tipo de anotação. Eu sempre uso essas anotações para aula ou para quando eu vou fazer resumos manuscritos mesmos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fala, gente. Cara, eu acabei de estudar agora. São 8h31 da noite. E, primeiramente, eu queria agradecer a vocês porque tá fazendo esse vídeo me incentivou muito. Fazia muito tempo que eu não conseguia estudar assim de forma tão intensa. E se eu pude acrescentar alguma coisa na vida de vocês, comenta aqui embaixo que vocês gostaram. Se eu tive alguma dica interessante, me deixa saber. Se vocês querem que eu aprofunde algum assunto. Eu gosto muito de falar sobre tudo que eu mostrei no vídeo, eu mostrei a minha realidade mesmo. E é isso, gente. Obrigada por terem visto até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar aqui no curtir e muitos conteúdos ainda estão por vir. Vem comigo que vai ter mais coisa aí.